Meus amados em Cristo, que a bênção do Senhor repouse sobre você neste instante. Hoje nós vamos fazer uma oração profunda para que Deus purifique a sua atitude antes mesmo do seu dia começar, para que o seu coração esteja alinhado com o coração de Jesus desde as primeiras horas da manhã. Se você já acordou irritado, pesado, preocupado ou cansado antes mesmo de levantar da cama, esta oração é para você. Vamos pedir que o Senhor trate o que está dentro, para que as suas reações, palavras e decisões ao longo do dia sejam conduzidas pelo Espírito Santo e não pelo cansaço, pela carne ou pelas feridas. Antes de orar, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque assim essa mensagem alcança mais pessoas que precisam começar o dia com o coração limpo diante de Deus. E escreve nos comentários: Senhor, purifica minha atitude antes do meu dia começar. Essa simples frase é um ato de fé e rendição diante do Senhor. Respire fundo agora. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Vamos ouvir a palavra e depois orar juntos. A Bíblia nos mostra que, para quem ama a Deus, a atitude do coração não é um detalhe, é necessidade diária. O Senhor não vê apenas o que fazemos por fora. Ele enxerga a postura secreta do nosso interior, o porquê por trás de cada gesto. Atitude é essa inclinação interna da alma. É o espírito por trás das palavras, o tom escondido nas decisões, a motivação que dirige as ações. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por fora, mas Deus faz distinção porque Ele sonda o coração. Foi isso que Ele deixou claro quando escolheu Davi, dizendo que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ter uma atitude piedosa significa desejar honrar Deus em todas as áreas da vida, não só na igreja, não só quando alguém está olhando. É querer que pensamentos, palavras, trabalho, relacionamentos e reações reflitam o caráter de Cristo. Isso é ser separado, santificado. Deus não nos salvou para nos misturarmos com o padrão deste mundo, mas para que nossa vida irradie a luz dele. A Escritura nos chama: sede santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não é um chamado frio, é um convite amoroso, porque Deus nunca exige algo sem também derramar graça para vivermos isso. Santidade não é perfeição humana, é rendição diária. É escolher o caminho de Deus quando a carne quer outro. Por isso, a atitude importa tanto. Um coração mal ajustado consegue estragar um momento bom. Transforma serviço em reclamação, bênção em orgulho, correção em ofensa. Mas uma atitude alinhada com Deus nos mantém firmes quando a vida está difícil, quando somos mal compreendidos, quando as coisas não saem do nosso jeito. Um dos lugares em que isso mais aparece é na nossa vida prática. Trabalho, estudo, tarefas diárias, obrigações da casa. Muita gente acha que vida espiritual é só oração e culto, mas o Senhor se interessa por como vivemos de domingo a domingo. Colossenses nos instrui a trabalhar de todo o coração como para o Senhor e não apenas para agradar pessoas, lembrando que é Cristo quem recompensará a nossa fidelidade. Isso muda tudo. Até aquilo que parece pequeno, repetitivo ou injusto, ganha valor quando feito para Deus. Quando você serve com esse coração, sua atitude se torna adoração. Uma atitude piedosa também nos livra de viver em função de aprovação humana. As pessoas são inconstantes. Hoje aplaudem, amanhã esquecem. Mas quando vivemos para o Senhor, não desmoronamos quando não somos notados. Continuamos firmes, porque a nossa recompensa não está nas mãos de homens, está nas mãos de Cristo. Muitos citam Filipenses 4:13 como um lema de conquistas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto mostra algo mais profundo. Paulo estava falando de contentamento em qualquer situação, tanto em falta quanto em abundância. Ele não dizia: posso fazer tudo o que eu quiser. Ele dizia, em essência: posso suportar e atravessar qualquer cenário, porque Cristo me dá força.
Isso é atitude espiritual, não autoconfiança, mas dependência de Jesus. Essa atitude também aparece na forma como tratamos as pessoas. Se o coração pertence a Cristo, isso se verá em compaixão, paciência e disposição para servir. Jesus não viveu para ser admirado, viveu para obedecer ao Pai e amar gente real, com defeitos, dores e histórias complicadas. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o modelo. Servir não é algo que fazemos só quando é conveniente. É um estilo de vida que flui do amor. Às vezes você vai servir quem não merece, ajudar quem não vai agradecer e amar quem nunca vai retribuir. E justamente aí, sua atitude se torna parecida com a de Cristo. Filipenses nos orienta a nada fazer por egoísmo ou vaidade, a considerar os outros superiores a nós mesmos e a ter o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Isso não vem de temperamento, vem do Espírito de Deus moldando o nosso interior. Nossas palavras também revelam a atitude escondida. O que está no coração acaba transbordando pela boca. Na resposta quando estamos cansados, na forma como falamos quando estamos irritados, na maneira como descrevemos os outros quando não estão presentes. A Escritura nos manda evitar conversa que corrompe e escolher palavras que edificam. Uma atitude piedosa seleciona palavras que curam, não que ferem. Escolhe mansidão, não explosões. Humildade, não soberba. Mas existe um ponto que muitos esquecem. Ninguém sustenta uma boa atitude sem vida de oração. Se a oração some, o coração lentamente escorrega para a carne. Começamos a reagir como o mundo reage. Carregamos amargura, ansiedade, impaciência, sem perceber o quanto estamos pesados. Orar sem cessar não significa não fazer mais nada, mas viver conectado a Deus ao longo do dia, voltando a Ele com frequência, falando sobre tentações, frustrações, desejos e decisões. A oração mantém o coração sensível, o foco ajustado, ajuda a responder em fé e não só por impulso. Quando oramos, não devemos pedir apenas coisas externas. Precisamos pedir que Deus trabalhe em nós, molde nosso caráter, corrija o que está torto, renove a mente. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração poderosa para a atitude, porque convida Deus a entrar nos lugares escondidos onde reações e posturas são formadas. Uma atitude piedosa é construída quando escolhemos obedecer mesmo quando os sentimentos gritam o contrário. Quando perdoamos, servimos, permanecemos fiéis e voltamos para Cristo todas as vezes em busca de força. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, toca a minha vida neste dia que começa. Trabalha no que ninguém vê, mas que dirige tudo o que eu faço. Forma dentro de mim uma atitude que te agrada, centrada em Cristo e não em mim mesmo. Eu não quero viver dirigido por orgulho, necessidade de atenção ou busca de conforto a qualquer custo. Quero que o meu coração esteja voltado para aquilo que alegra o teu coração. Que pensamentos, palavras e escolhas honrem o teu nome hoje. Dá-me uma atitude que deseja glorificar a Cristo, não a própria imagem. Quando meu coração começar a desejar reconhecimento, me lembra que só tu és digno. Quando eu começar a me comparar com outros, lembra-me de que o meu chamado é obediência, não competição. Se eu estiver mais preocupado em parecer espiritual do que em ser transformado, confronta-me. Leva-me de volta aos lugares ocultos do caráter, onde ninguém vê, mas tu enxergas tudo. Pai, se eu tenho sido ingrato, toca e convence o meu coração. Se tenho reclamado mais do que tenho te agradecido, perdoa-me. Se tenho sido rápido para notar o que me falta e lento para enxergar o que já recebi, corrige-me. Abre meus olhos para reconhecer a tua bondade nos detalhes do meu dia. Ensina-me a cultivar uma atitude de gratidão. A tua palavra manda dar graças em tudo, porque a gratidão protege o coração da amargura e me mantém consciente do teu cuidado. Senhor, renova também a minha mente. Eu não quero um modo de pensar moldado pelos padrões deste mundo. Quero
a mente de Cristo. A tua palavra diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas que em Cristo podemos discernir o que vem de ti e declarar que temos a mente de Cristo. Submeto-te os meus pensamentos. Ajuda-me a pensar com sabedoria, humildade e verdade. Dá-me discernimento para reconhecer o que é sopro do teu Espírito e rejeitar o que nasce da carne. Jesus, faz-me mais parecido contigo. Dá-me desejo verdadeiro de fazer a vontade do Pai, não só quando é fácil, mas também quando custa renúncia. Ensina-me humildade quando eu quiser me defender. Ensina-me mansidão quando eu quiser controlar tudo. Ensina-me paciência quando eu estiver irritado. Ajuda-me a responder com o teu coração quando eu me sentir pressionado. A tua palavra me chama a não fazer nada por ambição egoísta, a considerar os outros e a ter o mesmo modo de pensar que houve em ti. Livra-me do orgulho, Senhor. Eu não quero ser alguém orgulhoso demais para pedir perdão, para liberar perdão ou para servir. Que a soberba não se esconda no meu tom de voz, nas minhas atitudes ou na forma como trato quem aparentemente nada pode me oferecer. Quebra toda a dureza dentro de mim. Arranca a arrogância oculta. Lembra-me que tu lavaste pés, acolheste os fracos e escolheste o lugar mais baixo. Se o meu coração ficar grande demais para servir, ele terá ficado pequeno demais para amar. Jesus, eu quero amar como tu amas. Quando estiveste aqui, amaste pecadores, pobres, ricos e rejeitados. Tu não classificavas pessoas por status, cor, origem ou reputação. Tu vias almas, dores e potencial. Dá-me um coração cheio do amor de Deus. Amor que não julga rápido, que não põe rótulos, que não se afasta quando alguém é difícil, confuso ou ferido. Ensina-me a andar no amor descrito em 1 Coríntios 13. Um amor paciente, bondoso, que não se envaidece, não busca seus próprios interesses e não guarda registro do mal. Eu confesso, isso está além da minha força natural. Por isso eu preciso da tua ajuda. Ensina-me a me alegrar com a verdade e não com fofoca. Ensina-me a proteger, confiar, esperar e perseverar, lembrando que o amor que vem de ti nunca falha. Senhor Jesus, tu já me mostraste misericórdia tantas vezes. Tens sido bondoso quando eu não merecia, fiel quando eu fui inconstante, paciente quando eu vacilei. Diante disso, peço graça para abandonar o pecado com seriedade, que o meu arrependimento seja verdadeiro e a minha obediência sincera. Cria em mim um coração limpo e renova em mim um espírito reto. E porque fui perdoado, ajuda-me a perdoar. Ensina-me a escolher misericórdia em vez de ressentimento, liberar mágoas em vez de alimentá-las. Quando eu for tentado a responder mal ao mal, interrompe-me, Senhor. Lembra-me do caminho de Cristo que nos orienta a vencer o mal com o bem e a não nos vingar por conta própria. Dá-me domínio próprio. Pai, santifica também as minhas palavras. Não quero que a minha boca derrube pessoas. Quero que meus lábios curem, fortaleçam e encorajem. Ensina-me a pausar antes de falar, a ouvir mais e reagir menos na ira. A tua palavra diz para sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-nos, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Coloca uma guarda à porta dos meus lábios e que o meu falar hoje reflita o teu Espírito. Espírito Santo, enche-me tão profundamente que minha atitude mude de dentro para fora. Que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, seja visível na minha casa, no meu trabalho e nos meus relacionamentos. Que a minha vida aponte pessoas para Cristo, não para mim. Obrigado, Jesus, porque me ouves. Continua me moldando até que a minha atitude se pareça mais com a tua. Eu oro em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários como sinal de fé e entrega. Eu oro para que tudo o que declaramos aqui se cumpra na sua vida em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração específica, compartilhe nos comentários. Será uma honra interceder por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
Acompanhem o seu dia do começo ao fim.